Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Hoje eu vou ler um texto que eu escrevi para o Jornal Espírita O Ideal, do Instituto de Difusão Espírita, UID, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O título do texto é A Escuta tem sido negligenciada. O ser humano gosta de ser escutado. Dividir histórias ou acontecimentos corriqueiros faz parte da rotina de qualquer indivíduo. Mesmo as pessoas mais tímidas e reservadas sempre têm alguém com quem elas dividem os fatos que sucederam durante algum período de suas vidas, ou problemas ou situações que precisam ser resolvidas imediatamente. Isso faz parte da nossa cultura, desde quando a consciência humana desenvolveu a fala. A expressão verbal, sem dúvida, é atributo de um grande passo evolutivo que conquistamos. Se gostamos de ser escutados, saibamos, antes de tudo, ouvir. Escutar o outro com atenção e respeito é algo que não faz parte da vida de muitas pessoas. Algumas, quando são chamadas à escuta, silenciam os lábios, porém, aumentam a voz mental, divagando os pensamentos em sentidos dos mais variados. Outros até escutam, porém, entre uma frase ou outra, cortam o interlocutor, fazendo pontuações, sem que o outro possa concluir o assunto em questão. Há ainda aqueles que, não contentes com a problemática do outro, lança a sua como a demonstrar que também sofre e tem problemas, tendo uma fantasia de que isso auxiliará na dor do outro. E esquecem-se de que, quando estamos com algo a nos incomodar, isso se torna maior do que qualquer outro problema. Não devemos nem podemos negligenciar a dor do outro, seja ela em qual aspecto esteja. Ainda que a dor do outro nos pareça banal, ela está causando um desconforto em alguém que nos buscou o ouvido amigo. Esse espaço de escuta tem se perdido cada vez mais no ambiente doméstico. O núcleo familiar tem se desassociado porque cada indivíduo vive no seu mundo próprio, dentro do lar. Não que isso não deva existir, porém tem ocorrido de forma peculiar nas famílias atuais, impedindo a comunicação e a divisão de problemas e dúvidas. O aumento das funções na sociedade, assim como o excesso de trabalho e o constante uso da tecnologia, podem ser fatores que contribuem para a diminuição dessa comunicação mais ampla. Nesse processo, as crianças e os adolescentes, bem como os idosos, têm sido demasiadamente prejudicados nos seus processos de elaboração, visto que são fases mais delicadas no processo familiar. Quando nos autoescutamos, conseguimos elaborar de maneira mais rápida e ainda conseguimos aliviar a angústia. Não tendo esse espaço, a criança sem a escuta tende a bater, a gritar ou até mesmo quebrar objetos para que a sua voz seja ouvida. O adolescente, diante dessa ausência do diálogo, ele pode tentar ser ouvido trancando-se no quarto, matando aulas ou até mesmo usando os mais variados tipos de drogas existentes na atualidade. Enquanto que o idoso, ele tende a entrar no processo depressivo com maior facilidade, sentindo em alguns casos que sua existência no seio familiar já não é mais necessária, que a sua presença passou a ser um incômodo. Não estamos dizendo aqui que somente a proposta de ouvir trará soluções para todos os problemas do seio familiar, mas compreendemos
Que isso seja um primeiro passo no processo de reinterpretação do problema, no alívio dos sintomas através do desabafo e, mais ainda, na aproximação dos membros familiares, por meio da escuta humanizada. Ela não terá o valor se parar somente na escuta. Reiteramos que deve ser apenas um primeiro passo para a ação efetiva. E aí eu dou um pause aí, essa ação efetiva pode ser a busca de um psicólogo. Então esse primeiro diálogo no lar é muito importante. Quando você perceber que tem algo diferente acontecendo ali com o membro familiar, e aí os sintomas são os mais diversos que vocês podem observar, o aumento na agressividade, uma diminuição nas noites de sono, ele está dormindo mal, ele está mais angustiado, ele está mais agressivo na fala, ele está tendo mais crise de ansiedade. O que está acontecendo ali que ele não está conseguindo verbalizar e que às vezes sim, em muitos casos vai ser necessário uma terapia, porque ali é um espaço seguro, acolhedor, que ele vai poder elaborar, realizar o evangelho no lar. Nesse momento do evangelho no lar, vocês podem tentar dialogar sobre alguma questão que esteja acontecendo na família, algum problema. Suponhamos que a filha não consegue falar um defeito que ela vê no pai e aquilo a incomoda, ou a mãe não consegue falar para a filha e vice-versa. Então a gente tem que ter esse espaço de elaboração da família. A verbalização é muito importante. É claro que nem tudo será resolvido aí, por isso que existe a terapia, por isso que existe o acompanhamento psicoterápico. Em alguns casos mais graves é necessário também, às vezes, ir no psiquiatra e depois ele indica para um psicólogo, mas nós não devemos negligenciar. Como eu disse aí também no texto, a criança pode ficar mais agressiva, pode quebrar brinquedos, pode gritar, porque ela sente que os pais ali não estão escutando ele naquilo que ele pede. A criança ainda tem uma maior dificuldade, porque ela não consegue ainda verbalizar tão amplamente o que ela está sentindo. Então ela vai fazer isso através dos gestos dela, vai ser mais agressiva, ou vai gritar, ou vai ficar mais triste, ou vai ficar mais tempo ali no celular. Então os pais, as pessoas que cuidam dessas crianças, têm que ficar atentos nesse momento. Vamos continuar o texto. Com esse processo do não espaço da escuta em diversos setores, não somente entre os membros familiares, curioso processo tem se notado nos cotidianos. Cada vez mais estamos usando as redes sociais para desabafar, contando problemas, trazendo questionamentos, etc. De maneira semelhante, estamos cada vez mais também desabafando com desconhecidos, em filas de bancos, dentro do transporte público ou nas salas de espera de médicos. Enfim, talvez estejamos receosos com a não escuta de pessoas próximas, e quando ela existe, muitas das vezes vem com certos julgamentos ásperos, e assim procuramos outros meios de elaboração de nossas angústias mais íntimas. E aí, como eu disse no início do texto, é tão ruim, né? Quando você vai desabafar com um amigo, com um familiar, que você vai contar um problema, a pessoa fala. Aí você vai lá, vou dar um exemplo. Nossa, eu tô com uma dor na coluna, há mais de um mês não passa. Aí a pessoa fala, nossa, mas a minha dor na coluna é muito mais forte. Ou senão você chega para alguém e fala, nossa, eu tô triste há mais de uma semana, eu tô sentindo crise de ansiedade. A pessoa fala, isso é balela, eu já tenho crise de ansiedade há meses. E não adianta, não passa. Aquilo te angustia. Talvez você que faça isso até mesmo sem perceber conscientemente, acha que está ajudando, mas por vezes não está. Então esse é o momento de acolher a pessoa. Se você tiver ali alguma ajuda, se você não tiver nenhuma ajuda, perdão, você faz uma prece, ajuda ela, indica a ela às vezes uma pessoa que você foi, que te ajudou, mas oferece aquele ombro amigo ali. Como eu disse, os amigos não excluem a necessidade de você fazer terapia, mas eles podem te dar um suporte. E nem a terapia exclui a necessidade de você ter amigos para conversar, para dialogar, para elaborar suas questões. Então uma coisa não exclui a outra. Principalmente agora na pandemia, que a gente não tem tido a oportunidade de encontrar presencialmente com as pessoas, às vezes na rede social é difícil, pelos aplicativos de conversa, a gente
conversar mais elaboradamente, perdão. Então, assim, talvez tenha faltado isso também agora na pandemia. Às vezes a gente conversa por vídeo, então a gente tenta mudar ali os mecanismos de escuta, mas a gente precisa estar dialogando. E às vezes, não acontecendo isso, a gente vai para as redes sociais e desabafa lá e vira motivo de chacota em alguns assuntos. E aí a pessoa fica um pouco mais triste porque está gerando ali vários julgamentos, questionamentos. Enfim, a rede social hoje às vezes tem esses comentários tóxicos que deixa a pessoa um pouco mais triste, um pouco mais ansiosa. Continuemos no texto. O teu lar é a tua escola. Aí dentro será professor e aluno ao mesmo tempo. Erga-te na cátedra do dever cumprido e transmitirás o ensinamento vivo do bom exemplo aos que te acompanham. Por outro lado, ouvirás também aí, neste abençoado cenáculo de aperfeiçoamento moral, frases agressivas ou conceitos ferinos que desconheces na vida pública, a fim de que aprendas paciência e humildade. Emmanuel, no livro No Portal da Luz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, da editora ID. Ao espírita que reconhece que nenhum núcleo familiar é constituído por mero acaso, não deve perder a oportunidade de caminhar longos passos na convivência com seus entes queridos. Jesus, constantemente em suas lições, citava a importância da família na construção da evolução, reconhecendo que no lar havia reencontros de almas que erraram em um mesmo processo e outras que se afinavam pelo mesmo intuito do crescimento. Ele sempre convocou os que seguiam a ouvir a intimidade do lar, que por vezes era áspera e amarga, mas não deixava de ser verdadeira. O processo de escuta no lar passará pelo de ouvir verdades amargas que irá nos desestabilizar, nos incomodar, e nesse processo é que veremos os que querem realmente aproveitar essa oportunidade para a mudança. Pela convivência diária, os nossos entes queridos conseguem identificar os nossos piores defeitos e também os nossos pontos fortes. Por isso, conseguir calar diante dessas verdades e utilizá-las em benefício da nossa transformação moral é possível, adotando sempre o bom senso de filtrar o que vem do outro e o que diz respeito a nós próprios. Por isso também a autoescuta se faz extremamente necessária nestes momentos de grandes estímulos externos. Texto de William Gonçalves. Então aí eu trouxe a questão do lar, porque no lar a gente ouve realmente verdades amargas. As pessoas que estão ali convivendo, elas percebem os nossos defeitos, as nossas dificuldades e acaba jogando isso na nossa cara. E às vezes as pessoas levam isso para o processo da terapia. Isso é importante, porque ali você vai perceber o seu defeito e você vai poder se modificar mais rápido. Esse processo é doloroso, como eu disse, mas às vezes nos ajuda a nos reconhecer e a vermos qual defeito a gente pode ir corrigindo primeiro. Claro, como eu disse no texto, filtrando, porque tem pessoas que fazem de maldades. Pega um defeito que você não tem, ou pega um defeito que você tem e aumenta para jogar na sua cara no intuito de vingança. Por isso que nós temos que ficar muito atentos e aprender a nos reconhecer nesses momentos se aquilo ali que a pessoa está falando é verdade ou não. E esse processo de nos autoconhecer, além da observação diária, é também a nossa escuta diária. Observar o que a gente fala, o proveito que a gente tira disso. Eu vou parando por aqui. Acho que o texto foi muito autoexplicativo, não tem por que eu ficar dando mais detalhes aqui. Tem esse espaço de escuta, de elaboração do processo. Como eu disse, o Evangelho no Lar é muito bom para isso. Tira aquela meia hora, 40 minutos, reúne a família, lê uma parte do Evangelho, fala sobre os problemas ali, os mentores vão intuir da melhor maneira possível. Quando puder, se tiver condições, faça um processo terapêutico que ajuda muito para você elaborar. Conversa com pessoas
que às vezes pode te ajudar, que já venceu os desafios da vida, ou leia um livro de pessoas que conseguiram vencer esse processo, tá joia? Deus os abençoe, muito obrigado a quem chegou até aqui, até a próxima reflexão, graças a Deus.